Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir pela vida do Bruno nessa hora, Senhor, que tu venha tomá-lo, Senhor, todo o seu ser, que não sobre nenhum espaço, Senhor, dele, mas que todo o seu ser seja tomado, Senhor, ocupado pelo teu Santo Espírito. Senhor, que tu venha organizar, Senhor, a sua mente para que dela, Senhor, venham brotar as palavras que vêm do teu trono e que da sua boca, Senhor, saiam palavras de vida eterna, Senhor. Que ele seja usado com graça, com poder pelo teu Santo Espírito, Senhor. E nós te pedimos, Espírito Santo, que tu venha abençoá-lo, Senhor, nessa noite, porque nós já temos abençoado e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Não dá para fazer o louvor com o pastor aqui depois pregar não, irmão, que a garganta vai embora. Então, irmãos, queria compartilhar com vocês um texto que está em Marcos. Tem. Obrigado. Marcos capítulo 5. Versículo 35. Eu já trouxe essa mensagem aqui uma vez, mas quando eu fui meditar sobre essa palavra, quando eu fui pedir ao Senhor uma orientação do que falar aqui hoje, o Senhor me trouxe essa palavra de novo, né? Amém? Marcos 5,35. Diz assim a palavra: Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. Amém? Eu não lembro se na época... Pode sentar, irmão. Eu coloquei esse mesmo título, mas essa frase que Jesus disse aqui no final para ele, para Jairo, foi uma coisa que, quando a gente vai meditar, né, é isso que o Senhor vem trazer para nós, né, para que a gente não tenha medo, para que a gente creia no poder dele, né. E eu acho que, como agora a gente tem que botar um título, eu vou deixar o título que Jesus mesmo colocou, né. Não tenha medo, tão somente creia. Amém? Então a gente começa aqui falando um pouco dessa história, né, como tudo chegou a esse ponto, né. Jesus está falando para um homem chamado Jairo, né, que era um camarada que ele era um cara grande lá na sinagoga lá, né. Ele tinha uma influência muito grande na época dele, né. Só que a filha dele estava doente, né. A filha dele, ele já tinha passado por vários médicos, né, e não tinha solução para o problema da filha dele, né. Mas ele escuta falar, né, ele ouve falar de um cara chamado Jesus, né, um cara que estava fazendo de tudo naquela época, né? E essa semana eu tive conversando com um camarada, ele está meio incrédulo ainda a respeito da palavra, que ele perdeu, acho que eu já comentei isso aqui, perdeu a família toda nessa enchente que teve em Petrópolis aí, né? E às vezes a gente realmente começa a duvidar quando a gente perde a nossa base, né? De se realmente Jesus existe. Só que a gente vê que o que Jesus fez naquela época foi tão grande, né? Que hoje a gente tem meio de comunicações que a informação se espalha muito rápido. Só que o que aquele camarada fez, o que Jesus fez naquela época foi tão grande, irmão, que aquilo ecoava em todos os lugares da terra, né? Todo mundo, em algum momento ali, ouviu falar de Jesus, né? Um Jesus que podia curar, um Jesus que estava perdoando, né? Era algo que ninguém nunca tinha visto, né? Então esse homem, ele mesmo que ele tinha uma condição financeira boa, ele tinha usado todos os seus recursos ali, né? Ele deu a última cartada dele, né? Eu vou atrás desse cara, né? Isso vai ser minha última tentativa. E ele foi atrás de Jesus, né? E Jesus imediatamente topou. Falou, vou lá. Fica tranquilo que eu vou lá na tua casa então, Jeff, né? E a gente sabe que naquela época não tinha carro, não tinha um meio de transporte ali, né? Provavelmente Jesus veio a pé, né? E nesse momento aqui, aonde acontece isso, né? Vinha essa informação para ele, né? Era um momento onde ele tinha acabado de curar aquela mulher do fluxo de sangue, né? A gente já conhece essa história também. Inclusive,
essa mulher ela só foi curada porque teve uma iniciativa de Jairo ir atrás de Jesus, e Jesus passou por aquele caminho, e aquela mulher estava ali, né, e pôde ter esse encontro com o Senhor, né? Mas quando a gente vai desmembrando essa palavra, a gente vai entendendo que algumas coisas têm que ser transformadas dentro de nós, né? A primeira coisa é que a busca pelo Senhor tem que partir de nós, né? E a gente vê que Jairo ele não mediu esforço, né? Uma das coisas que eu acredito que ele teve que abrir mão, né? Primeiro foi do status dele, né? Porque naquela época ele era um cara muito importante, né? E Jesus ele já estava sendo perseguido, né? Então a galera ficava meio preocupada, né? Pô, vou colocar esse cara aqui dentro da nossa casa. E ele era um cara que tinha uma patente alta, né? Então a gente vê que Jairo ele teve que abrir mão do orgulho dele, né? Eu acho que é uma das coisas que mais pesa às vezes na nossa vida é abrir mão do nosso orgulho, né? A gente se humilhar e a gente se submeter, né, à autoridade de Jesus, né? Mas esse camarada ele entendeu isso, né? E às vezes a gente coloca Jesus como última opção da nossa vida, né? Quando ele deveria ser a primeira, né? Quando a gente tem um problema, alguma coisa, né? A gente já deveria ir logo para os pés do Senhor, né? Mas a gente quer fazer pela nossa própria força, né? A gente quer fazer pelo nosso próprio braço. Aí quando nada dá certo, a última cartada é o Senhor, né? Então a gente entende que muita coisa poderia ser evitado se a gente já colocasse tudo aos pés dele, né? A palavra fala que o Senhor ele foi lá naquela cruz e venceu tudo por nós, né? Então não tem doença, não tem problema, não tem nada, irmão, que o Senhor já não venceu. Por que então não colocar na mão do cara que resolve, né? É o cara. A gente não vê, o Messi não foi lá para a Arábia lá, o time do cara já foi campeão com uma semana. Então a gente tem que contratar, né? Tem que colocar Jesus no jogo, né? É o melhor, cara. Não tem outra opção. É Jesus. Então a gente tem que trazer Jesus para nós, né? Um outro ponto que a gente enxerga é que Jairo, por mais que ele recebeu aquela notícia, né? Jairo ele amava muito a filha dele, né? Mas muitas vezes a nossa reação quando alguém recebe a bênção na nossa frente, ela quer dizer muita coisa, né? Porque quem foi atrás de Jesus foi Jairo. Só que aquela mulher do fluxo de sangue, ela recebeu primeiro do que Jairo. Inclusive, se a gente for olhar pelos olhos humanos, aparentemente ela atrapalhou ali a bênção dele, né? Porque a multidão começou a apertar, aí depois a mulher vai e toca, sai virtude dele, né? Aí o que Jesus fala? Pô, alguém me tocou. Era para Jairo estar ali, né? Possesso, né? Pô, como alguém te tocou? Os discípulos falaram para ele, a multidão te aperta, né? Mas nada na nossa vida, irmãos, é coincidência. Assim como não foi para eles ali, na nossa vida também não é, né? Às vezes a gente olha para a nossa caminhada, para a nossa trajetória e vê muita coisa acontecendo. Pô, Senhor, eu te sirvo, né, tanto tempo, né? Tenho tentado fazer as coisas certas para tu e aí de repente acontece isso, né? Mas a gente tem que crer que nada foge do controle do Senhor, né? O que para eles ali era uma novidade, Jesus já sabia o que ia acontecer, né? Então a gente tem que entender que Jesus ele está no nosso passado, ele está no nosso presente e ele está no nosso futuro, né? Então a gente tem que crer nisso, né? Então a gente tem que entender essa reação, né? Será que a gente fica frustrado? E se Jairo tivesse, né, se rebelado ali, né, não, a bênção era minha, Jesus, né? Será que Jesus teria desistido ali dele, né? Mas às vezes quando a gente encara sabendo e crendo que ele vai fazer, né? Ele já tinha falado, Jairo, eu vou lá na tua casa. Então a gente tem que crer, irmão, sabe? Muitas palavras contrárias, né, que se levantam na nossa vida é para nos desanimar. Só que Jesus já prometeu para a gente. Se a gente estiver conectado nele, é vitória certa, né? Mas às vezes a gente tem que passar por aflições. O próprio Jesus, né, sendo quem era, sendo quem foi e sendo quem é, passou por todas as aflições, né? Ele veio como homem. Ele sofreu igual a gente. Ele trabalhou, né? Acho que tem um texto na palavra que fala que Jesus também foi experimentado em trabalho, né? O ministério dele acho que começa com 33 anos, se eu não me engano. É isso mesmo, o pastor já falou, então tá certo, né? E aí a Bíblia, em dado momento, não conta esse período ali que ele... começa com 30, o ministério dele durou 3 anos, né? Mas ele aparece de novo ali, né? Ele aparece como criança e depois ele vai aparecer de novo já com 30 anos, né? E a Bíblia não narra esse pedaço aí que ele ficou meio que sumido, né? Mas eu acredito que Jesus também estava num momento de preparação dele, irmão, sabe? Trabalhou também, né?
Jesus, ele tinha a profissão dele, Jesus era carpinteiro, né? Então, e a Bíblia fala que em tudo também Jesus foi tentado. Então, às vezes, olha para os nossos pecados e acha que só acontece conosco, né? Às vezes a gente é meio egoísta, mas acredito que, como a Bíblia fala tudo, né? A gente pode olhar para aquilo que aflige a nossa alma hoje e entender que Jesus também passou por isso e ele venceu, né? Então, ele foi o maior exemplo de tudo, né, que a gente pode ter. Às vezes a gente quer se espelhar em homens, né? A gente quer olhar para fulano, para ciclano, né? Mas a gente tem que olhar para Cristo, né? Ele foi o único que conseguiu vir aqui na mesma condição que a gente tinha. Tudo que Jesus fez a gente também pode fazer. Ele, inclusive, ele fala que a gente podia fazer coisas maiores do que ele, né? Então, e a gente vai olhar para os heróis da fé que também a gente entende que os caras não tinham isso, por mais que eles andaram com Jesus, o manual não estava completo com eles ali, né? Eles tiveram que aprender muita coisa, né? Deixou mastigado para a gente, né? A gente cantou esse louvor aqui, né, de falar de Jesus, né? Mas a gente não consegue falar daquilo que a gente não conhece. Então, se a gente não tiver completamente doutrinado na palavra dele, a gente não vai conseguir falar dele de verdade. Porque a gente não conhece, né? Como é que a gente vai falar de algo que a gente não conhece, né? Então, inclusive, vou pegar mais um gancho nisso do Fernando, né? É uma frase que realmente faz todo sentido, né? Ele nem sempre está com a razão, falei com ele hoje quando eu cheguei aqui, mas dessa vez ele estava certo, mano. Né? A gente só desfruta daquilo que a gente entende, mano. Como que a gente vai desfrutar da plenitude que o Senhor tem para nós se a gente não conhece Ele, né? Se a gente não entende a palavra dele, né? Assim, eu vejo que na minha vida também Deus vai transformar. Tem muita coisa para melhorar, irmão. Se não tudo, né? Mas quando eu começo a orar, cara, Jesus, ele me faz olhar para trás, por incrível que pareça, sabe? Olhar da onde ele me tirou e para onde ele vai me levar, sabe? Onde eu tô. Então eu vejo que todos nós aqui, irmãos, a gente tem um crescimento de quando a gente encontrou Jesus pela primeira vez e como a gente está hoje, sabe? Então não vale a pena a gente abrir mão de tudo que a gente já passou por causa de uma coisa pequena, sabe? Às vezes a gente olha para a nossa vida e acha que, não, o mundo está desabando. Sabe, eu vi um negócio hoje de manhã no Instagram lá, que realmente faz todo sentido, irmão, sabe? Quantas pessoas não tiveram a oportunidade de acordar hoje e tá fazendo o que a gente fez? Sabe, a gente teve mais aí 24 horas de chance de acertar, irmão. Sabe, de fazer a vontade do Senhor. Sabe, eu vi esse vídeo, era um rapazinho que, coitado, ele não tinha nem os braços, nem as pernas, era só o cotoquinho. Era uma pessoa que cuidava dele ali, né? Aí teve essa narrativa ali. Se o cara desse não está reclamando, sabe? O cara está lutando pela vida. O cara, ele quer viver, ele quer fazer, sabe? O cara se sente abençoado ainda. E a gente tem tudo, e aí para nós não vale nada, né? Isso é uma coisa que não faz sentido, cara. A nossa mente é muito egoísta, né? E uma das coisas que a gente tem que entender, inclusive o Fernando falou, o Léo também pregou na terça passada, o pastor falou, né? As maiores batalhas da nossa vida, irmãos, acontecem na nossa mente. Então, se a gente não tiver a nossa mente treinada, a gente vai perder tudo, né? Começa na nossa mente, irmão. Inclusive, eu acho que a nossa geração hoje é a geração mais fraca que tem, porque com relação à depressão, com ansiedade, né? Mas porque a gente se deixa abater por qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa nos abala. E eu, como eu falei aqui, até o Fernando está me plagiando. Às vezes as pessoas olham para a gente aqui e acham que nossa vida está perfeita, né? Nada aqui perturba a gente, né? Só porque a gente está aqui não quer dizer nada, sabe? Mas aquele que me motiva a fazer a vontade dele, cara, é o meu combustível. Sabe, eu só tenho que olhar para ele. Eu vi uma pregação desses dias de um pastor chamado André Fernandes. E aí ele falou que um rapaz chegou para ele e falou que ele não conseguia se libertar da pornografia, né? E aí já tinha tentado de tudo, então ele falou, sabe o que tu faz para tu se libertar da pornografia? Toda vez que você pensar em pecar, você vai orar. Mas você fala para Deus assim, só fala isso, Senhor, eu prefiro a pornografia do que a ti. A pornografia me agrada mais do que a ti. Aí ele, toda vez, ele falou, saiu dali e tal, ele falou, quer saber, eu vou fazer isso. Aí quando ele foi orar, né, ele se sentiu tão envergonhado daquilo, irmão, que ele só conseguiu se libertar porque ele viu, irmão, que Jesus era mais importante do que isso, sabe? Às vezes os prazeres momentâneos ali, vai dar prazer pra gente naquele momento, né? E não estou falando só de pornografia, estou falando de, né, pensa naquilo que você acha que você não consegue se libertar, né?
A gente troca isso, a gente bota na balança, né? O nosso pecado e Jesus, né? Então a gente tem que entender que Jesus, ele tem que ser suficiente para a gente, sabe? A gente tem que se alegrar nele. A gente tem que abrir mão disso, sabe? O que o Senhor tem nos chamado é para a santidade, sabe? Para se separar de verdade para Ele, sabe? A gente não vai entrar, irmãos, infelizmente a gente não vai entrar na eternidade com Ele todo manchado de sangue, de pecado. Ele já nos lavou, irmão, Ele já nos perdoou, sabe? A gente olha para nós e acha que a gente não é nada. Será que o Senhor, o dono do mundo, quem nos criou, Ele ia lá, ia se entregar por nada? Sabe, a gente é especial, irmão. A gente tem que entender isso, a gente tem que entender o nosso lugar. Sabe, se a gente está debaixo da misericórdia dele, a gente está debaixo da mão dele, a gente está com ele, a gente é um só com ele. Então a gente tem que cuidar da nossa santidade, né? Então, irmãos, é uma coisa que a gente vê também, que às vezes uma palavra contrária daquilo que o Senhor tem nos falado, ela nos desestabiliza, né? Os camaradas ali, inclusive se a gente for continuar lendo um pouco o texto, chegaram para Jairo e falaram: Jairo, não precisa mais importunar o mestre, tua filha já morreu, né? Às vezes a gente para de buscar a Deus porque a gente acha que aquilo que a gente tanto busca já era. Mas a gente entende que o nosso processo e o tempo que a gente quer não é o mesmo tempo de Deus. Sabe, às vezes a gente quer algo, né? A gente deseja algo, mas isso não for da vontade de Deus, né? E quando o Senhor Jesus ele ia ser crucificado lá, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que primeiro seja feita a tua vontade. Quando a gente coloca alguma coisa, seja qualquer coisa, irmão, aos pés do Senhor, será que a gente impõe para Ele e fala: Senhor, eu queria isso aqui, mas se for da tua vontade? Não, a gente só quer, irmãos, a gente quer impor coisas. Não é assim que funciona no reino, né? Então, uma palavra ao contrário, às vezes, nos desestabiliza, sabe? A nossa confiança ela pode ser quebrada por um detalhezinho. Se eu não me engano aqui, acho que foi Elias, que ele tinha acabado de vencer não sei quantos lá adoradores de Baal lá, né? Ele viu uma coisa, né, o poder de Deus tinha se manifestado com ele, tinha acabado de acontecer. Aí, através de uma palavra, se eu não me engano, Jezebel falou que queria matar ele. E aí, pronto. O homem já tinha vivido aquilo tudo ali com Deus, daí ele se esconde lá na caverna. Aí a gente tem certeza que ele estava querendo já entrar numa depressão ali. Aí ele achou que era só com ele, né? Aí Deus mostra para ele: olha só, Elias, quantos mais tu acha que é só tu? Não é. Sabe, irmão, não é só conosco. Não é só conosco que as coisas acontecem. Mas a gente tem que superar essas coisas, sabe? A gente tem que lá botar na mão de quem resolve. Quem resolve? Jesus. Só Ele que resolve. Então a gente tem que ter esse entendimento, sabe? A gente também não pode colocar limite no poder de Deus. A gente não pode limitar o agir de Deus na nossa vida. Sabe? Quando a gente recebe, às vezes, uma palavra ao contrário, a gente desiste, a gente está limitando, a gente está duvidando. O que Jesus falou para esse cara? Não temas, somente creia. Sabe, a gente tem que crer mais, irmão, sabe? E fazer como esses camaradas faziam, sabe? Viver pela fé, irmão. Se eu não me engano, é porque às vezes a minha mente, depois dessas vacinadas todas aí que eu tomei de Covid, ela embola um pouco aqui, irmão. Se eu falar o nome errado, você me corrige. Acho que eu tô ficando meio maluco, né? Ficando velho, né? Careca já tá. Então, até esqueci o que eu ia falar aqui, tá vendo? Então a gente às vezes coloca limite no poder de Deus, né? Mas a gente não tem que limitar nada, irmão, sabe? O nosso pensamento, ele é pequenininho, sabe? Perto daquilo que Deus tem sonhado para nós. Sabe? Será que Deus ele não tem preparado coisas maravilhosas para aqueles a quem Ele ama? Sabe? A gente tem que se sentir amado pelo Senhor. Porque Deus ele tem amado a gente todos os dias, irmão. É o que eu volto a repetir, só o fato da gente estar aqui, irmão, sabe? É uma bênção enorme, né? E talvez a gente pede algumas coisas para Deus, irmão, que não fazem sentido, sabe? O que isso vai influenciar na nossa vida espiritual? Talvez a gente está buscando alguma coisa que não tem ligação com o reino de Deus, sabe? O pastor brinca aqui com o negócio do Porsche aí. Para que vai querer um Porsche?
Não faz sentido, irmão. Mas se esse poste talvez fizesse alguma diferença no reino espiritual, com certeza ele teria conseguido. Né? Uma vez ele fez uma dinâmica do negócio do microfone. Pô, será que se eu pegar o microfone e largar aqui, né, esse microfone vai flutuar e tal? Se for o desejo do meu coração. Mas, irmãos, as coisas só vão funcionar pra gente quando o que está no nosso coração é a mesma coisa que está no coração de Deus. Né? A gente, lógico que a gente tem nossos desejos, a gente tem as nossas necessidades aqui nessa terra, a gente está aqui, né? A gente é ser humano, mas a gente tem que cuidar muito mais da nossa alma, sabe, da nossa mente, sabe, uma coisa que a gente já tem vivido há muito tempo. Talvez essas cadeiras ainda não se encheram porque a gente não está apto a cuidar de pessoas, sabe? Só cuida de gente doente uma pessoa sã. Uma pessoa doente não cuida de outra pessoa doente, sabe? Então já está na hora da gente estar mais fortalecido na presença do Senhor, sabe? Não que a gente vai se tornar homens de ferro, aí, né, mulheres de ferro, imbatíveis. Não, a gente dá uma desanimada, né? Mas a gente não pode desanimar do Senhor, irmão. A gente não pode desanimar dele. A gente não pode abrir mão do arado. Sabe, muitas coisas têm acontecido quando eu vim parar aqui na igreja, né? Nunca passei por outra igreja, graças a Deus, espero não passar, né? Mas o camarada que pregou o evangelho para mim, que eu senti vontade de conhecer o Senhor, depois que eu aceitei Jesus, acho que passou, não sei se deu nem um mês. Aí todo mundo fica preocupado, né? Fala, putz, agora o cara vai sair fora. Não, irmão. Sabe, o que Deus tem conosco é muito maior. Sabe? Por mais que o mundo caia ao nosso redor, irmão, a gente não pode perder esse desejo de estar na presença dele, de buscar ele sempre. É ele que sustenta a gente. Tá tudo dando errado. Ah, mas e o Senhor? Tá comigo? Pô, tô na presença dele? Pô, tô, então tá tudo certo, irmão. Não tem nada errado. Então a gente tem que entender, irmãos, que tem que parar de colocar a culpa em Deus, sabe? Ah, não, aconteceu isso, Deus é culpado. Vamos abandonar isso tudo aí, né? Igual os camaradas que falaram para Jairo. Por que tá importunando o mestre ainda? Né? Sabe, irmãos, o que a gente tem que entender é que Jesus, se ele prometeu, ele vai cumprir, irmão. Ele vai cumprir para nós. Sabe, a gente passou aí um período aí desse negócio de Covid aí, ninguém aqui na igreja foi afetado por nada. Só essas vacinas loucas aí que dão uns efeitos colaterais, mas estamos vivos. Sabe, ninguém foi, quanta gente foi ceifada aí, cara, e a gente permaneceu, né? Tem um tesoureiro aí, a igreja ficou fechada, mas as contas foram pagas, ainda viemos para um lugar melhor. Sabe, Deus ama a gente de tal forma que a gente nem, às vezes não dá nem valor, sabe? Mas a gente é muito abençoado, independente de qualquer coisa. Sabe, é o amor dele que tem que nos constranger, sabe? A gente tem que sentir que, poxa, não estou fazendo nada para Deus ainda. Sabe, pô, se pregar aqui não é nada, irmão. Isso não é nada, isso é como naquela balança pegar só um grãozinho de arroz ali, nem mexe o negócio. Então a gente tem que realmente, irmão, sabe, agradar o Senhor e nos agradar dele. Eu acho que é isso que mais influencia na nossa vida, sabe? E o Senhor, ele quer nos preparar, irmão, sabe, para a gente receber a nossa bênção, sabe? Talvez a gente não recebeu ainda porque a gente não está preparado, sabe? A gente não sabe ainda como fazer com aquilo que a gente tanto espera do Senhor, né? Uma coisa que é muito engraçada, irmãos, é o que eu vou até trazer de novo. Queria que, de repente, o Marquinhos abrisse em Marcos 4:35. Só voltar um pouquinho. A gente tem que controlar as nossas emoções, sabe? O nosso interior, sempre, isso eu vou dizer sempre, ele tem que comandar o nosso exterior, sabe? A gente não pode ser influenciado por aquilo que acontece ao nosso redor, né? Isso aqui é mais um exemplo, e a gente vai ler bastante agora, sabe? Mais um exemplo que Jesus deixou pra gente, né? Vamos ler aqui, irmão. Diz assim a palavra do Senhor, 35. A gente vai ler até o 41. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água.
Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. O negócio estava dando ruim, irmão. O barco estava afundando. Os caras estavam com medo, irmão. E Jesus estava dormindo, né? Num travesseiro ainda, irmão, sabe? Com a cabecinha dele no travesseiro, irmão. Olha só. Aí vai lá os discípulos lá perturbar Jesus, né? Os discípulos o acordaram e chamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês têm tanto medo, ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe? Mais um exemplo de que pode estar caindo nosso barco, pode estar todos sendo abarroado, né? Ondas gigantes, mas Jesus estava tranquilo. Jesus estava de boa lá no barco dormindo, com a cabeça dele no travesseiro, né? E os caras ali estavam com medo danado. Os caras estavam apavorados, como diz a palavra, né? Às vezes o nosso barquinho, e é isso que a gente tem que entender, irmão, sabe? Jesus estava no barco com eles. Jesus estava no barco com eles. Por mais que pareça ser uma coisa negativa, pelo menos eles lembraram, né, que Jesus estava no barco e foram lá falar com ele: Jesus, ó, tá dando ruim aí, ó. Tá dormindo, Jesus? Sabe, a gente tem, irmãos, pode até parecer uma coisa esquisita, mas a gente tem que perturbar Jesus toda hora. A gente tem, mas não perturbar com o pecado, tá, irmão? Perturbar com um diálogo, sabe? Com um relacionamento saudável, né? A gente tem que estar com ele no nosso barco, sabe? E ele mostra pra gente que ele estava em paz, irmão. Sabe, o que a gente tem que ter é essa paz dele, a paz que excede todo entendimento, né? A gente também tem que andar em paz, irmão. Sabe, às vezes a gente está atribulado aí com tudo que tem acontecido, irmão, né? Então a gente tem que estar em paz, irmão. Por mais que as circunstâncias digam o contrário, a gente tem que estar em paz, né? Então o nosso interior, irmão, ele tem que estar comandando o nosso exterior, né? A palavra fala que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, mas aquele que é carnal, ele não é discernido por ninguém, né? Então a gente tem que ser mais espiritual do que carne, né? A gente não pode andar só pela carne. Por mais que muitas vezes a gente, né, sente o peso, né? A gente sente que a carga está forte, né? Mas Jesus falou para a gente trocar com ele, né? Vinde a mim os cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Sabe, Jesus, ele quer trocar o fardo conosco. Basta uma atitude nossa, né? Então, voltando aqui para a história, para a gente poder encerrar, que hoje é dia de oração, isso é outra coisa, irmão, sabe? A oração, ela surte muito efeito no reino espiritual e na nossa vida, né? Eu vi não sei se esse cara era médico, né? Ele falou que a oração, ela tem um poder muito grande na nossa vida. Inclusive, os médicos estão até abismados, né, de como que aquilo, né, recupera as células, né, trabalha a nossa mente, sabe, deixa a gente mais tranquilo, irmão. Por mais que a gente não acredito, não, mas cientificamente os caras estão conseguindo provar que tem alguma eficácia no nosso corpo, né? Se no nosso corpo físico tem eficácia, imagina no mundo espiritual. Então a gente tem que ter essa oração, irmão. Tem que fazer parte da nossa vida, essa rotina de oração, né? Vamos voltar aqui para a palavra. Voltar lá em Marcos 5:35. Né? Então, a gente tem que ter essa visão, sabe, irmãos? A gente tem que ter essa iniciativa de ir ao encontro de Jesus, sabe? Jesus, ele não vai negar, sabe, a ir na nossa casa de maneira alguma, sabe? E a nossa casa, a gente hoje também é a nossa casa física, mas muito mais a nossa casa interior, sabe? O nosso coração, a nossa vida. Jesus, ele quer entrar na nossa vida, sabe? Se a gente for atrás dele realmente, sabe, quebrantado, entendendo que ele vai ser aquele que vai nos dar o amparo na hora que a gente mais precisa, ele vai vir, sabe? Jesus, ele não vai se negar, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento de ter uma ação, irmão. Inclusive, a oração é isso, né? Orar mais ação, né? A gente tem que ter esse id, tem que ter essa vontade de estar na presença dele, sabe? A gente tem que permanecer, por mais que as coisas pareçam contrárias, né? Então, a gente vê que outro ponto positivo que a gente vê, irmão, que talvez essa nossa iniciativa, ela atinge outras pessoas, irmão,
mesmo se a gente querer. Isso é muito importante. A gente vê que essa iniciativa de Jairo alcançou essa mulher. A casa de Jairo viu quem era Jesus, todo mundo creu nele, né? E Jesus, ele não queria fama nenhuma, inclusive ele falou para o pessoal não falar com ninguém, né? Pô, fica tranquilo aí, né? Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam para ser uma coisa extraordinária, né? A gente quer que todo mundo veja as coisas acontecendo, mas Deus trabalha em silêncio, sabe? Deus trabalha quando a gente está dormindo, quando a gente descansa nele, né? Por mais que a gente não vê, né, o mover das águas, lembra lá do paralítico lá? Jesus está trabalhando, irmão. A gente tem que confiar nele, sabe? A nossa confiança nele é algo também que diz muito a respeito se a gente recebe ou não aquilo que a gente tem buscado do Senhor, sabe, irmão? Então a gente tem que ter outro ponto, é fé, irmão, sabe? A gente tem que acreditar, irmão. Sabe, a fé, ela é... Eu não vou lembrar como é a frase, mas a gente tem que crer antes mesmo de acontecer, irmão, sabendo que vai acontecer, né? Então, a gente tem que ter fé, irmão. Né? A palavra não fala que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai falar para o monte ir, o monte vai ter que ir. Uma vez a Rosângela deu para a gente, estava colado nessa Bíblia, um grãozinho de mostarda. O negócio era minúsculo, pequenininho, mas a árvore era enorme. A árvore é enorme. Sabe, então a gente vê que uma faisquinha só, que a gente precisa ligar lá. Uma faisquinha. Sabe, uma árvore daquela gera bilhões lá, nem sei, quero ver eles calcularem agora aí quantas sementes uma árvore daquela produz aí. Ele gosta de cálculo, né? Mas quantas sementes que uma árvore daquela não dá, irmão? Então, através de um negocinho, uma sementinha, vira uma árvore gigantesca que produz bilhões de trilhões e não sei quantos milhões de sementes, sabe? A gente tem que ser árvores frutíferas, sabe? A gente tem que prosperar, né, no reino. Umas coisas, assim, a maioria das vezes que eu tenho meditado na palavra, Deus tem me feito perguntas para eu mesmo responder. Sabe, quantas pessoas eu preguei essa semana? Para quantas pessoas eu falei do amor dele? Né, a gente cantou um louvor que falar de Jesus é até fácil. Por que a gente não fala então, irmão? Sabe, o que tem nos impedido de abrir nossa boca e falar? Então, assim, ao mesmo tempo que é fácil, irmão, né? Quando a gente conhece o Senhor, se torna impossível quando a gente não está perto dele, sabe? O que as pessoas têm olhado para a gente e visto, né? Será que as pessoas têm olhado para a gente e ter conseguido, né, buscar a paz que há em nós, sabe? E quando tem uma pessoa que está com alguma doença, algum problema na família, alguma coisa, será que elas olham para a gente e veem, não, eu posso me achegar àquele cara porque tem algo nele que é diferente. Olha o diácono aqui me perturbando aqui, cara. Aqui, muito obrigado, Fernando. Dessa vez tu ainda está certo, sabe? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mais uma vez o diácono está certo. 2 vezes que ele já está certo essa semana comigo. Nem sempre, mas dessa vez ele está certo. Então, a gente tem que ter essa percepção, sabe? Que a gente faz parte de uma coisa muito grande. Irmão. Sabe, o reino de Deus é uma coisa muito especial, irmão. Não é para todo mundo. A palavra fala isso. Muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Eu creio que nós fomos escolhidos por Ele. Sabe, mas a gente tem que manter o padrão, irmão, sabe? A gente tem que sempre estar buscando melhorar, né? A palavra fala que a luz da aurora vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. O dia perfeito só vai ser quando a gente está lá na eternidade com Ele. Então, a gente vai pecar, a gente vai errar, irmão, mas a gente não pode fazer disso uma rotina, irmão. A gente tem que se libertar dessas coisas que tem nos aprisionado ainda, né? Então, são coisas que a gente tem que realmente viver, irmão, sabe? A gente tem que parar só de ficar na letra e começar a botar em prática. A gente tem que começar a viver realmente pela fé, sabe? Não está acontecendo, mas vai acontecer, irmão. Jesus já não falou que vai acontecer, então vai acontecer, irmão. Sabe? Vamos cair para dentro. Lembra de Josué e Caleb? Deus tinha prometido a terra para os caras, né? E aí, se eu não me engano, Moisés fala assim, ó, a gente vai lá e vê. Acho que foram 10 pessoas que foram lá. 12. Aí 10 volta falando, gente, sai fora,
que lá tem gigante. Fala das coisas boas, né? Tem uns cachos de uva que precisa de 2 caras para carregar. Realmente é tudo que Deus falou que era. Só que tem um gigante lá sinistro, hein? 10 voltaram falando o contrário. Mais 2 falando que não dava para possuir aquela terra. Deus já tinha prometido para os caras. Mas 2 camaradas voltaram falando, não, Deus não falou que é nosso? Vamos partir para dentro. Vamos lá que a gente vai conseguir, irmão. A terra era dos caras, irmão. Deus já tinha prometido para eles. Se o Senhor se agradar de nós, a gente vai possuir aquilo lá, irmão. Sabe? Será que a gente... Isso é uma boa, pastor. Muito obrigado. Será que o Senhor tem se agradado de nós, irmão? Sabe? Faça essa pergunta para você. Se tu for... Né? Se coloca aí no lugar de Deus. Sabe aquele filme do... Esqueci aquele ator maluco lá. Que ele abre a sopa assim, que um dia que ele vira Deus assim, ele abre a sopa. Jim Carrey. Eu esqueci o nome do filme. É... O Todo-Poderoso, né? Aí... tô falando com vocês, estou ficando velho. Aí ele, né, um dia ele virou Deus, ele não sei se é uma semana ou um dia, né? Se coloque no lugar de Deus agora, irmão, troca de lugar com ele e olha para sua vida e vê se, né, tu queria uma pessoa dessa contigo para sempre, na eternidade, né? Será que, pô, Bruno é tão gente boa? Ih, mas ali, ó, isso aqui não dá não. Enquanto o Bruno não resolver esse problema aqui, ele vai ter que ficar de fora, sabe? A gente tem que olhar para a nossa vida, irmãos, e ver se Deus ele tem se agradado de nós, né? Quantas vezes a gente perguntou para Deus em oração, Senhor, está feliz comigo? Está feliz com o que eu tenho feito? Está feliz com aquilo que eu me tornei? Isso é um exercício que a gente tem que fazer, irmão, sabe? Quando a gente pergunta para Deus, ele responde, né? Quando a gente se propõe a fazer algo para Deus, ele responde. Eu vi um camarada essa semana pregando sobre isso, sobre a aliança que Deus fez com Noé, né? A gente tem um negócio do arco-íris lá. Se eu estiver errado, depois o pastor vai corrigir, né? A aliança era uma coisa que não tem fim, né? Ela não tem começo e não tem fim, né? E por que só aparece metade do ar, né? Porque a parte do homem, né, ela se corrompe, mas a parte de Deus vai continuar para sempre, né? Por isso que até hoje, quando chove, aparece lá a aliança e a gente acaba deturpando as coisas. Agora o arco-íris virou símbolo homossexual, sendo que nunca foi isso. Isso é uma coisa divina, irmão. Quem fez foi Deus. E a gente acabou deturpando tudo, né? Agora, né, ninguém mais quer... Hoje é festa de criança, de menina, não. Esquece o negócio de arco-íris, porque é coisa homossexual, não é, irmão. É de Deus isso aí, sabe? E aí esse pastor estava falando isso, que a parte que aparece é a aliança de Deus, que vai ser eterna, sabe? A aliança que ele fez conosco. Mas a parte do homem não aparece. Não aparece porque a gente não tem compromisso com ele, irmão. Infelizmente a gente não tem compromisso com Deus, irmão. Sabe? Deus tem nos livrado de coisas que a gente nem imagina, irmão. Sabe? Essa semana eu estive meditando, falei, pô, eu sou meio doido, mas também não estou nesse ponto de loucura tanto assim não, sabe? Mas Deus, ele me fez lembrar de umas coisas que eu falei, realmente, Senhor, me perdoa porque falei besteira. Sabe, Deus já me livrou de tanta coisa, irmão. E eu sei que ele me livrou de coisa que eu nem sei que ia acontecer, irmão. Isso é para todos nós, irmão. Isso é para todos nós. Sabe, Deus tem cuidado de nós, tem guardado na nossa vida. Sabe, a gente só tem que amá-lo, sabe? É isso que ele quer de nós. Deus só quer que a gente o ame, né? Quando a palavra dele fala que o reino de Deus, ele primeiro ele vai ser para as crianças, né? Que as crianças não têm maldade, né? Quem é pai sabe disso. Quando a pessoa tem um dia inteiro de trabalho e fica longe do filho, quando o filho chega ele fica doido, né? Quer ficar logo com o pai, quer brincar, né? Às vezes o pai está cansado, não, meu filho, não vou não. Mas Deus nunca está cansado para a gente, mano. A gente está sempre cansado para Deus. Como é que pode isso? Sabe, a gente vai ser sempre revigorado, irmão, por Ele. Deus cuida de nós, irmão, sabe? Deus tem tratado a gente todo dia, né? Tá vindo um seminário aí agora. Eu contei isso aqui até antecipadamente, né? No dia que eu paguei o meu seminário, acho que não passou nem um dia, foi no outro dia, ou 2 dias depois. Aí apareceu um negócio lá da empresa lá que eu ninguém sabia que tinha. Nem todo mundo recebeu. Aí quando eu fui ver lá, eu falei, pô, vou dar uma olhada, né? A conta já estava zerada mesmo, né?
Aí tava lá, irmão, um valor que a gente tinha pago no seminário. Sabe, e quando eu paguei, eu nem pensei duas vezes, irmão. E o pastor tava de prova que no dia que eu fui fazer a transferência ali, o telefone não ia, irmão. Não sei o que aconteceu ali, não dava para fazer o Pix para a conta dele de jeito nenhum. É, rapaz, o bicho queria me ferrar mesmo, cara. Mas ele caiu por terra, irmão. Sabe, às vezes a gente ri porque é engraçado, irmão, mas Deus está em todas as coisas, irmão, sabe? Deus tem cuidado da gente. Deus tem suprido todas as nossas necessidades, né? E Deus conhecendo meu coração, talvez se isso aí não tivesse acontecido mais pra frente, eu podia até reclamar com ele. Ele falou, pô, se eu investi um dinheiro em tu, não aconteceu nada. Mas ele me deixou inerte, sabe? Ele falou, não, eu estou investindo em mim mesmo. Sabe, eu sei que parece ser um dinheiro que a gente não vai ter retorno, irmão, mas sabe? Quem já passou pelos seminários aqui da igreja, aqui o negócio é estreito, irmão, sabe? O negócio o negócio é tremendo. Né? No último que eu fui, se eu não me engano, foi lá da Posse, se eu não me engano. Quem participou daquilo lá, irmão, tinha uma mulher lá que ela ficou com uma raiva danada da galera, irmão, porque ela foi para um lugar que ela não queria voltar, irmão. A dona lá não queria voltar, irmão, de tão bom que estava lá o negócio. Mas acabou o seminário, irmão, tem que sair. Ó. Teve que chamar a mulher lá. Falei, pô, dona, ó, eu sei que tá bom aí, mas tem que voltar. A mulher ficou... Mas é assim, irmão, sabe? E, ó, parece brincadeira, irmão, mas eu conto isso aqui porque eu tava lá. Tinha previsão de chuva pro final de semana inteiro. Aí o pastor fez a oração que todo mundo lá orou. Não, só vai chover quando terminar o seminário. Quando as coisas já estavam no carro, começa a chover. Como é que pode um negócio desse? Irmão? Só pela misericórdia. Mas quando a gente está disposto, irmão, sabe, Deus está no negócio, tudo coopera. A palavra não fala isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo vai cooperar, irmão. Se é coisa boa ou coisa ruim. Sabe, a gente tem que se tornar mais forte, irmão. A gente tem que aprender a superar as dificuldades. Sabe? Eu conto isso sempre, irmão, sabe? Uma coisa que, às vezes, quando a gente está meio abatido, eu lembro quando o Lucas estava lá no hospital. Teve uma vez que a gente apertou, estava eu e o Kaká. Ele era mais louco do que qualquer um. Uma hora vocês vão conhecer esse cara. A gente apertou o elevador errado. A gente estava lá no hospital do câncer, lá no Rio, lá. E aí paramos numa ala de criança. As criancinhas, tadinho. Pô, sem cabelinho, sem sobrancelha, magrinho. Com aqueles negócios saindo por aqui. Pô, o que uma criança dessa fez, cara? Pra estar numa situação dessa. Mas quem aprendeu mais ali foi a gente. Sabe, a gente tem tudo e acha que não tem nada. Sabe, a gente é muito ingrato. Muito ingrato. Muito ingrato. Sabe, Deus, ele tem guardado a gente de tal forma que a gente nem imagina. Nem imagina. Sabe, vamos ter mais gratidão, sabe? Só o fato de a gente acordar de manhã, eu durmo pra caramba, tá, irmão? Graças a Deus eu não tenho consciência pesada, não. Se eu deitar na cama, filho, se o despertador não tocar, eu não acordo. Então, às vezes, eu acordo até no susto, né? Mas, sabe, só o fato de acordar ali foi ontem, se eu não me engano. Eu acordei, aí fiquei olhando pro teto, pensando. Aí já é mais ou menos no horário que eu tenho, que eu marquei ali no horário de oração ali. Falei, vamos orar. Depois a gente vai trabalhando. E sabe, e Deus vai falando uns negócios que a gente fala, poxa, não é possível, cara. Vou perder o horário do trabalho aqui porque não tem como sair, cara. Sabe, estar na presença dele é muito bom, irmão. É muito bom. Sabe, hoje, independente de qualquer coisa que acontecer comigo, cara, eu não tenho vontade nenhuma de sair da presença dele. Nenhuma. Sabe, isso a gente tem que ter esse desejo no nosso coração, irmão. Sabe, às vezes Deus tira aquilo que a gente mais ama. Sabe, pode ser nosso trabalho, pode ser qualquer coisa, família. Mas a palavra fala, aquele que não abrir mão de pai, mãe, filho, qualquer coisa, não é digno de mim. Talvez a gente está amando coisas, pessoas e lugares mais do que a Deus. Ah, mas, poxa, não é justo. Irmão, Deus não está querendo fazer brincadeira de balança conosco, sabe? Ele sabe o que é bom para nós. O pai sabe o que é bom para o filho. Sabe, se a gente não tem, é porque não é para ter. Irmão. Eu sempre brinco com isso, irmão. Se eu ficasse milionário aí, é porque eu não jogo na Mega Sena também, mesmo se eu jogasse, ele não ia deixar eu ganhar. Mas se eu ficasse milionário da noite pro dia, irmão, ó, vocês não iam me ver nunca mais.
Porque eu ia sair viajando aí, irmão, ia contratar um cara aí, eu não falo uma palavra de inglês, mal falo português. Não posso desviar o Fernando não, cara. O Fernando tá sempre... Mas o quê? Irmãos, era um dia em cada país aí. Eu ia ser muito doido, irmão. Sabe? Eu tenho esse sonho e ainda vou aí, irmão, tá? Vocês ainda me vão ver pra fora aí do país aí. Mas Deus sabe que eu ia me perder, irmão. Sabe? Talvez a gente tá esperando alguma coisa que não é da parte dele, irmão. A gente pode se perder com isso, sabe? O pastor conta que realmente na época, quando a gente tava no outro prédio lá, tinha um cara que o carro dele, irmão, ó, ele me deu uma carona uma vez, o Cacá bateu a porta do carro dele e ele ficou bravo. Ele saía correndo para não dar carona pra gente. Sabe, aquilo eu converso com ele até hoje, mas não ando de carona com ele não. Prefiro ir a pé para casa, não vai de chuva, mas eu não vou com ele. Porque o cara deixou aquilo entrar no coração dele. Tomara que esse camarada se arrependa um dia disso. Sabe? Mas às vezes a gente julga, né? Não, pô, esse cara faz isso, mas a gente também faz isso. Sabe, a gente também é injusto. Sabe, a igreja primitiva lá, a Bíblia fala que os camaradas, quem tinha mais vendia, né, para todo mundo ter igual. Né, o que tinha posse, né, que tinha as coisas lá. Não tinha essa diferença de nível lá de financeiro com a galera, sabe? Ninguém tinha mais do que ninguém, todo mundo tinha igual. E talvez isso são coisas que prendem a gente ainda, sabe? A gente vê o irmão na dificuldade e não consegue ajudar, né? Não consegue fazer nada. Graças a Deus aqui não tem isso. Mas talvez a gente tenha colocado no nosso coração coisas que tem desagradado a Deus, sabe? Mais que pareça ser bom, né? Essas dúvidas e essas perguntas, não, isso não tem nada a ver, irmão. Quando a gente bota na nossa cabeça, isso não tem nada a ver, é porque provavelmente tem alguma coisa a ver. Sabe, a gente quer viver na beirada ali, sabe, né? Em cima do muro ali, quase tombando para o inferno, mas querendo ficar no céu. Sabe, então a nossa vida tem sido no limite, literalmente. Estava conversando com um amigo esses dias, aí a gente estava conversando sobre um negócio de tatuagem. Eu acho legal, eu acho maneiro, sabe? Mas tem essa dúvida se o negócio desse pode levar a gente para uma condenação ou não. Sabe, se tem a dúvida, não faça. Ah, não, mas a palavra diz que é só coisas que para gente que morreu, para outros deuses, não sei o que, meu irmão. Se tem uma vírgulazinha de dúvida, não faça. Não faça porque vai dar ruim, irmão. Sabe, depois para a gente se livrar dessas coisas, é um processo dolorido. Sabe, por isso que eu não tenho vontade nenhuma, irmão, de trabalhar igual o pastor trabalha com essa parada de libertação, irmão. Isso dá uma canseira, irmão. Isso dá uma trabalheira, irmão. Não vai não, em nome de Jesus, esse Deus vai me livrar disso. Mas sabe, irmãos, a gente brinca, mas se for o chamado, vou fazer o quê? Mas o pastor já me colocou em cada enrascada, irmão. Sério. Mas só esse camarada que sabe, irmão. Ele pode contar como que é difícil tu tirar um negócio desse que está entranhado na pessoa. Sabe? Só que a gente tem que entender o seguinte, se tem algo que está dentro de nós, que não é na parte de Deus, a gente não pode ficar alimentando aquilo dali, irmão. Tem que sair fora logo. Tem que sair fora logo. Sabe? Talvez tem doenças aí que vem acompanhando a nossa vida desde criança, que pode ser uma influência de alguma coisa. Sabe? Quando a gente faz esse seminário aí, nesse último que eu fiz, por exemplo, foi isso, cara. Deus veio me lembrar de troços que eu nem imaginava que aquilo ali poderia estar me interferindo. Aí eu tenho que ir lá, me arrepender, tenho que perdoar, sabe? Então Deus tem trabalhado da forma dele, irmãos. A gente tem que deixar Deus trabalhar. Não dá pra gente fazer da nossa forma. Não dá, irmão. Sabe, Deus não está negociando isso aí. Ah, não, tu pode fazer assim, que eu vou fazer assim. Não, só tem um jeito, a palavra fala isso, só tem um caminho que vai nos levar até Deus, que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai conseguir chegar no Pai se não for por Ele. Jesus é o único caminho, o único caminho, né? Então a gente tem que estar com nossos olhos, sabe, a nossa fé fixadas nele. Só Ele que pode, né, nos levar para a salvação. Só para a gente finalizar aqui, se o Marquinhos puder abrir lá em Salmos 121.
Então, isso aí, Levítico 19, 28. Fala sobre o negócio da tatuagem. Então, se a gente tem alguma dúvida, irmão, de alguma coisa, faz ou não faz, irmão, não faça, não faça. Procura uma resposta no Senhor, irmão. Sabe, se Deus não falou nada, não tome isso como um sim, não, irmão. Se o Marquinhos já abriu. 125. Esse texto em Levítico diz isso, né? Pelos mortos não façam corte no corpo, nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Eu sou o Senhor, né? Então, às vezes a gente quer dar um sentido diferente para aquilo ali, irmão. Não, só pelas pessoas que morreram, não, irmão, não pode fazer nada, né? Então, se a gente tem alguma dúvida se aquilo ali é certo ou não faça, tá? Salmo 125, por favor, mano. Só para a gente encerrar aqui. Né, que fala sobre confiança, sabe? Mas não a nossa confiança, a confiança no Senhor, né? A palavra diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Amém? Então, esse permanecer para sempre é até a vinda dele, irmão. E sempre é eternidade, né? Então a gente não pode ser abalado, irmão, sabe? Independente de qualquer coisa, a gente tem que confiar no Senhor, irmão, sabe? A gente tem que estar conectado a Ele, né? Uma vez a gente deu um exemplo, né? Com relação ao ventilador. Quando a gente desliga o ventilador, ele não para de uma vez. Ele vai parando aos poucos, sabe, irmão? Se a gente não está mais naquela pressão toda, naquele embalo, irmão, a gente se desconectou de Deus, irmão. A gente não pode andar abatido, irmão. A gente não pode parar, irmão. Sabe, se a gente vê que a nossa busca está diminuindo, que a nossa vontade de estar na presença está diminuindo, tem alguma coisa errada. A gente não está mais conectado na fonte verdadeira. Sabe, a gente tem que estar embalado, irmão. Sabe, a igreja aqui já está com quantos anos já? Não, desde lá. Bastante tempo, irmão. Então a gente, sabe, a visão de reino é a mesma. 13 anos. 14, 13 não pode não, 13 está repreendido. Então, a gente já está 14 anos caminhando nessa visão, sabe? De salvação, irmão. E às vezes a igreja está vazia porque, não criticando isso, irmão, mas qual o dia que teve aqui campanha dos milionários aí, vão ficar ricos? Não tem, irmão. Mas a gente tem um seminário de cura e libertação. Sabe? A igreja quer tratar de almas, irmão, sabe? Não de conta bancária. Isso a gente pode conseguir, a gente trabalha, a gente corre atrás, a gente vai conseguir. Mas Deus está preocupado com a nossa alma. Sabe, se hoje pedirem a sua alma? Para quem está sendo preparado? Sabe? Então a nossa alma ela tem que estar já na mão do Senhor, irmão. Sabe? Para quando Ele fechar, levou, pronto. Foi. Eu brinco aqui, irmãos, e é verdade, o Senhor conhece meu coração, é verdade. Sabe? Eu quero estar naquele grande dia, irmão. Pode ser em qualquer lugar, irmão. O pastor quer sentar do lado de Jesus. Deixa eles ir primeiro. Depois eu vou ter meu encontro sozinho com ele. Aí eu vou aproveitar. Só quero estar lá, irmão. Sabe? Olha, vocês já acham que eu estou ficando maluco, irmão. Mas já sonhei com isso, cara. Sério. Eu já sonhei com isso, irmão. De estar lá naquele momento, sabe? A gente tem que ansiar por isso, irmão, sabe? Só para encerrar, né? Vou dizer essa mesma palavra que a gente começou. Sabe? Por mais que as coisas pareçam não estar indo da forma que a gente queria, a gente tem que ter a certeza que Deus está cuidando da gente, irmão, sabe? Nada foge do controle de Deus. Né? Tá tudo ainda no controle dele. Né? Então, o que Jesus falou para aquele homem ali, para Jairo, né? Jairo, só para a gente fechar aqui esses parênteses aqui, né? Jairo continuou confiando nele. Né? A gente sabe que o milagre que Jesus fez, né? Às vezes a multidão estava lá, o pessoal ria de Jesus. Não, tá doido, já deu ruim, sabe? Às vezes a gente tem que sair da multidão, irmão, sabe? E tá só com quem interessa. Jesus tirou todo mundo e ficou lá, só o pai, a mãe, a menina e ele. A gente não tem que espalhar, né, o que está acontecendo na nossa vida para ninguém, senão para ele, irmão.
Ele é o único que resolve. Sabe, a gente tem que estar com ele. E no final ali, a menina ficou curada. Ele curou a menina só dorme. Sabe? Talvez tenha acontecendo alguma coisa na nossa vida que a gente acha que já morreu, mas talvez só dorme. Sabe? Ou talvez, é isso que a gente tem que ter essa orientação do Senhor, talvez não é para ser nosso. Sabe? Tem que deixar aí. Sabe? A gente tem que ter o corte de ciclos para começar outro. Né? A palavra não fala que Jesus, a Bíblia não compara a gente como árvores. Né? Não tem que podar lá, irmão, para poder crescer um galho novo. Às vezes aparece um cara doidão lá para mim, lá, que ele vende negócio no Ceasa lá. Aí ele tem uma plantação, negócio de bananeira. Só que depois que ele falou, eu fiquei pensando nisso. Quando tu tira o cacho, tu tem que cortar a bananeira fora. Eu achei que era só deixar lá, irmãos, aí nascia outro, mas não. Tem que cortar fora, depois ela brota outro de novo. Né? Talvez a gente tenha que encerrar ciclos para começar a viver coisa nova. Na presença dele. Lógico que a gente tem que entender isso, né? Jesus tem que estar no negócio. Né? A gente tem que pedir orientação para ele. Né? E para encerrar, eu vou dizer a mesma coisa que Jesus disse para Jairo. Não temas, somente creia. Né? Amém? Talita come. Não é o nome da filha, não. É o que Jesus falou para a menina. Menina, levanta. Talita come. Em hebraico. Sabe o que eu acho interessante? É que tudo vai querer convergir para que a gente não tenha o milagre do Senhor. Às vezes o milagre está a isso de acontecer. E aí, ou a nossa mente vai pregar uma peça, ou Satanás vai fazer com que a nossa mente pregue uma peça. Todas as vezes que o teu corpo sentir dor, o seu cérebro vai dizer assim, não faça. É ou não é verdade? Você está fazendo isso porque você está sentindo dor. Aí entra algo que vai mudar a história. Se você acreditar em Deus e mesmo sentindo dor, você deixar Deus trabalhar. Né? Existe algo que Deus quer fazer na sua vida para que você chegue um dia a entrar no reino dos céus. Mas você precisa deixar Deus fazer. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 16, diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Em outro texto vai dizer assim, sem santificação, ninguém verá a Deus. Então o que o diabo quer fazer na sua mente? Não sente essa dor não que você está sentindo. Está difícil ser transformado pelo Espírito Santo? Então para. Você imagina se Jairo, sentindo a dor pela perda da filha, ele se conformasse. Ah, já está morta mesmo, não foi o que eles disseram? Para que você está importunando o mestre? Ela já está morta. Para. Sabe o que o diabo está falando para você hoje? E fala todos os dias? Para. Para que você está insistindo nisso? Para que você está continuando nisso? Só que Jesus, ele diz assim, se você realmente entendeu o que é o Evangelho, se você entendeu que através da santificação, você só vai entrar no céu através da sua santificação, então seja
filho obediente. Tudo parte da obediência, irmão. Todos aqui já sabem o que tem que fazer, ou não? Todos eles, talvez a Rosa está começando a conhecer agora, mas ela já sabe alguma coisa. Mas todos nós já sabemos o que é ser filho de Deus. É ser obediente à voz do Espírito Santo. É andar segundo a vontade de Deus. E o que vai acontecer no nosso dia a dia? Isso é diário. Não adianta você achar que você vai ter, Satanás vai te tentar um dia só e ele vai parar por aí, porque ele não vai. Não vai. É um engano. Sabe por que talvez não encheu aqui, Bruno? Porque a gente fala esse tipo de coisa. E as pessoas hoje querem ouvir que a sua vida vai ser uma bênção, que você vai progredir, que você não vai ter nenhum problema, que a sua vida vai ser um mar de rosas. É exatamente isso. Só que a palavra de Deus nos diz que no mundo nós teremos aflições. Quem é que quer ter aflição aí? Ninguém quer ter aflição, irmão. Só todo mundo está querendo viver uma vida tranquila, céu de brigadeiro, né? Lagoa de Araruama. Está tudo né? Tranquilo. Na hora que Jesus está no barco e a tempestade começa, Jesus está dormindo. Ele está mostrando para nós o quê? Descansa, pô. Você está preocupado com o quê? Fala para mim. Você pode acrescentar um dia na sua vida? Então você está se preocupando com o quê? Às vezes a gente esquece, irmãos, do que Deus fala na sua palavra, quando ele diz lá em Filipenses, através de Paulo, diz assim, finalmente, irmãos, ele está acabando de ensinar os irmãos da cidade de Filipe. Então ele está dizendo assim, finalmente, irmãos, vê se vocês entendem isso, finalmente, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Aonde está a minha vitória? A minha vitória está na obediência. Então, se eu obedeço, eu vou pensar somente as coisas que vêm do alto. Tudo que vem de Satanás ou vem desse mundo, você tem que rechaçar. Vem um pensamento de derrota? Ora, vai orar, repreende. Vem um pensamento de desânimo? Repreende esse negócio, vai orar. Mas sabe o que a gente faz? A gente aceita. Jairo não aceitou, porque ele conhecia Jesus. Apesar dele ser, como é que era a patente dele? Chefe da sinagoga, ele sabia que existia um homem que podia mudar o futuro da vida dele e da filha dele. Apesar de estar tudo difícil agora, não desista. Não pare. Deus pode mudar a sua história. O que é difícil para Deus? Fala para mim. Qual é a dificuldade? Né? Difícil é para aquele garoto que não tem braço, não tem perna. Difícil está para ele. Qual é a dificuldade para você? Você pode dobrar o seu joelho e orar? Pode. Então, faça isso. Mas não, a gente prefere ficar fazendo mensagem, né? Vendo recado do Instagram, vendo recado do Facebook. Isso é a invenção do capeta, esse negócio. É a invenção do capeta. Porque a gente se vicia nesse negócio e a gente não consegue mais orar, irmãos. Isso tira o nosso tempo de oração, tira o nosso tempo de leitura da palavra, tira o nosso tempo de busca do Senhor. E por isso que os crentes estão fracos. Essa é a verdade. Tem muita coisa boa que você consegue com o Instagram? Tem. Mas você vai perder o seu tempo com esse negócio aqui.
Sabe por que aquele povo recebia mais do que a gente recebe hoje? Porque eles não tinham distração do jeito que a gente tem. Sabe o que eu aprendo, irmão? É que se a gente não mudar os nossos hábitos, a gente não vai ter a presença de Deus na nossa vida completamente. Não vai ter. Ou a gente dá uma guinada na nossa vida e muda o nosso estilo de vida, ou a gente não vai ter o Espírito Santo falando realmente conosco. Eu estou pregando aqui todo domingo de manhã. Quem vem está ouvindo o que eu estou dizendo. Se você não tem o seu coração totalmente de Deus, o seu discernimento é prejudicado. Porque você vai ser movido pelas suas emoções, ao invés de ser movido pelo Espírito Santo. Aí o seu julgamento, o seu discernimento de cada coisa vai ser prejudicado, porque você está medindo todas as coisas com as suas emoções e não com aquilo que o Espírito Santo está falando. E aí o milagre que estava próximo de acontecer não acontece porque você não teve a paciência suficiente de esperar em Deus. Esperar em Deus. Por que o desânimo? Davi dizia assim: ó minha alma, por que está aflita dentro de mim? Você acha que você não vai ficar aflito? Você acha que você não vai ter desânimo? Você acha que você não vai ser atacado por Satanás? Vai! Só que ele disse assim: mas não fique assim. Espere em Deus. Espere em Deus. Tem dias que você vai fazer como fez aquele passarinho na chuva. Estava pousado num galho, ele foi surpreendido pela chuva e veio aquela chuva forte sobre ele. Sabe o que ele fez? Ele só fez assim e deixou a chuva bater. Tem dias que você vai ter que levar a pancada, aguentar o golpe. Vai ter dias que vai ser difícil. Mas tem alguma coisa que eu vou te falar. Se você estiver firme na presença do Espírito Santo, essas coisas, até esses dias difíceis, servirão para você ficar mais forte em Deus. Não desanime. Não entregue os pontos. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deixe Ele fazer aquilo que Ele precisa fazer. Né? O nosso seminário está chegando aí. Deixa Ele fazer, irmão. Eu tenho certeza de que se você quiser, né? Olha a expressão, se você quiser, o Espírito Santo vai fazer um grande milagre na sua vida. Depende de você. Depende da sua atitude. Depende da sua entrega ao Espírito Santo. Seja tu uma bênção. Não espera dos outros, não. Não espera os outros serem uma bênção por você, não. Seja você. Faça o teu melhor. Vista a camisa. Se revista de Jesus. E vai para frente. Vai para cima. Né? O que Deus quer ver em você é alguém que não desanimou na caminhada. Está abatido? Pode estar abatido, mas não desanimados. A gente enverga, mas não quebra. A gente volta. E a gente está aqui para isso mesmo, é fazer a vontade do Senhor em nome de Jesus. Anime-se. Levante esse semblante. Fique de pé no Senhor em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós chegamos à Tua presença mais uma vez, Pai. Nós te bendizemos e te adoramos, Pai, porque em todas as coisas nós te damos graças, Senhor. Nas lutas, nas adversidades, nas horas boas, Senhor, nós te damos graças, Senhor, por todas essas coisas, Senhor. Te adoramos, Pai, na beleza da Tua santidade. Porque mesmo sendo falhos, Senhor, Tu tens
sido fiel a nós, Pai. Mesmo, Senhor, sendo pessoas que muitas vezes falham, Tu não falha conosco, Senhor. Te louvamos na beleza da Tua santidade, Senhor, nessa noite, porque, Senhor, o que seria de nós, Senhor, se não fosse a Tua mão sobre cada um de nós? Aonde nós estaríamos, Senhor? Quando nos lembramos disso, Pai, nós sabemos e vemos o quanto Tu tem nos amado, Senhor. Essa noite, Pai, é uma noite de oração mais uma vez, e nós queremos chegar com ousadia diante do Teu trono mais uma vez, Pai. Nós queremos chegar como Jairo chegou, Senhor, mesmo tendo aquele cargo de alta patente, Pai, ele não teve por usurpação demonstrar, Senhor, quem ele era, mas ele se humilhou e deixou o seu orgulho e recebeu de Ti algo precioso, Pai, que é a vida da sua filha. Senhor, temos pessoas aqui nessa noite que precisam de Ti, Pai. Precisam de um milagre. Por isso eu, Pai, quero Te pedir nessa noite, Espírito Santo, que Tu venha vasculhar, Senhor, como um raio-x, a mente e o coração de cada pessoa aqui nessa noite, Pai. E Tu és aquele que consegue fazer isso, Tu consegue, Senhor, penetrar aonde nenhum homem consegue penetrar, Senhor. Nos mais profundos segredos que nós temos. Então entra agora, Senhor, e nos convence dos nossos pecados, Espírito Santo. Retira de nós tudo aquilo que não é Teu. Senhor, nos faz ter a consciência, Senhor, do que devemos fazer, Senhor. Pensar, no que nós devemos pensar, no que nós devemos falar, como nós devemos nos portar e agir, Senhor. Espírito Santo, ensina-nos a caminhar, a andar segundo os Teus preceitos, Espírito Santo. Não deixa mais andarmos segundo o nosso conceito, a nossa vontade. Espírito Santo, que a nossa vontade morra e a Tua vontade nasça em nós, Espírito Santo, e ela cresça e crie raízes, de tal forma que nós não tenhamos mais o desejo nem de voltar à velha natureza, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, afasta de nós, Senhor, o nosso desejo de viver essa vida mundana, Pai. Mas, Senhor, nos traz o desejo de viver no Teu reino de verdade. Espírito Santo, eu clamo por aí pela igreja de Itaipava, Senhor. Eu clamo por cada um de nós, Espírito Santo. Aviva a Tua presença no meio da Tua igreja, Senhor. E faz, Senhor Deus amado, brotar em nós, Senhor, tudo aquilo que Tu um dia nos orientou, Senhor, para que nós fôssemos, através dos Teus discípulos e das palavras que Tu deixou, Senhor. Que nós não venhamos, Senhor, a ser desobedientes, mas que nós sejamos obedientes a Ti, Jesus. Não nos deixa, Senhor, nos voltar a nos amoldar com as coisas desse mundo, Senhor. Não deixa, Senhor, Deus amado, voltarmos ao velho homem. Mas, Senhor, que em nome de Jesus a gente encontre a cada dia, Senhor, a novidade de vida que há em Ti, Senhor. A esperança que há em Ti, Deus. Em nome de Jesus, quebra todo e qualquer espírito de depressão, Senhor. Pelo poder que há no nome de Jesus, nós repreendemos esse espírito de depressão, esse espírito de derrota, esse espírito de cansaço. Em nome de Jesus,
Que eles sejam agora amarrados pelo poder que é no nome de Jesus e lançados direto no abismo, sem direito de retorno e nem de transferência, pelo poder que é no nome de Jesus. Senhor, vai desfazendo toda a obra do maligno, todas as artimanhas que Satanás lançou, Senhor, para que nós desanimássemos na caminhada. Senhor, em nome de Jesus, vai desfazendo todo o trabalho agora, Pai. Senhor, eu não sei o que foi feito, mas Tu sabes, Senhor. Então, para cada pessoa que está aqui nessa noite, envia, Senhor, pelo menos 3 anjos de grandeza maior, para estarem fazendo a obra que for necessária, Senhor, para que nós possamos nos voltar para Ti como filhos obedientes, Senhor. Que conhecem a Tua palavra, que conhecem o Teu desejo. E, Senhor, coloca em nós, no nosso coração, o desejo de fazer, Senhor, aquilo que Tu nos ordenou, Senhor. Andar em obediência, Senhor. Deus, que não seja só palavras, mas sejam realmente atitudes verdadeiras de um cristão, Senhor. Muda, Senhor, o que for necessário em nós, para que nós possamos, Senhor, nos adequar à Tua palavra, Deus. Não deixa mais, Senhor, perdermos tempo, Senhor, e vigor com as coisas desse mundo. Não deixa, Senhor. Deus, tira todo o engano, Senhor. Seja o engano lançado por Satanás, ou seja o engano do nosso coração, Senhor. Vai retirando isso da nossa vida, Senhor, e nos faz ter, Senhor Deus amado, um coração transformado pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Senhor, quando Satanás lança a sua seta, o nosso coração se torna petrificado, Senhor, duro. Então, Senhor, retira esse coração duro, Senhor, que não sente mais nada de Ti, e coloca agora um coração sensível à voz do Teu Santo Espírito, Senhor. Um coração que consiga, Senhor, se dobrar à Tua vontade, Pai. Se esse for o problema, a insubmissão, quebra isso agora, Pai, em nós. Que todo espírito de insubmissão, todo espírito de Jezabel, todo espírito de Coré, seja retirado agora do nosso meio, em nome de Jesus, da nossa vida. Que nós nos tornemos, Senhor, como Davi, homem segundo o Teu coração, Senhor. Que Te sirva, Senhor, em espírito e em verdade, que se arrepende dos seus pecados, que se volta para a Tua vontade, Senhor, que realiza grandes obras por causa da Tua interferência, Senhor. Senhor, esse lugar, nós cremos que ele vai se encher de pessoas, Senhor, trazidas pelo Teu Santo Espírito. Mas como Teu Filho disse, Senhor, nós precisamos ser preparados pelo Teu Santo Espírito. Prepara, Senhor, cada um de nós, Senhor, de tal forma que nós sejamos agora, Senhor, aqueles que irão receber essas vidas, Senhor. Que nós sejamos, Senhor, educados pelo Teu Santo Espírito, para que possamos levar essas vidas a também se dobrarem diante de Ti, Senhor. Se existir alguma coisa em nós ainda, Senhor, movida por orgulho, movida por insubmissão, Senhor, retira isso agora de nós, Deus. Não deixa mais, Senhor, isso continuar dentro da nossa vida. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nos faz enxergar, Senhor, não com as lentes coloridas, mas nos faz enxergar com as óticas de Jesus. Nós queremos enxergar o reino como ele realmente é. Nós não queremos mais enxergar, Senhor, através das lentes que Satanás colocou. Então retira isso de nós, Espírito Santo. Age de forma sobrenatural agora em cada um que está aqui nessa noite dobrado, Senhor, diante da Tua presença. Em cada um que está assistindo pela internet, Senhor,
vai retirando, Senhor, as algemas, Senhor, demoníacas que foram colocadas, Senhor. E nos permite, Senhor, ser livres, Senhor. Nos permite, Senhor, andar em liberdade, Senhor. Deus, nós precisamos conhecer a liberdade, Senhor. E a liberdade chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nos permite conhecer Jesus intimamente, Pai. Nos apresenta Jesus. Nos apresenta a Trindade. Senhor, o que nós queremos é andar junto contigo, Senhor, em novidade de vida, Pai. Nós não queremos mais viver essa vida miserável que nós vivemos, Senhor. Por melhor que ela seja, Senhor, ela não pode se comparar à vida que Tu tem para nós. Não pode. Então, em nome de Jesus, Pai, nos faz desejar a Tua vida, Senhor, andar como Tu queres, Senhor, fazer a Tua vontade, andar no Teu reino, ser filho Teu, Pai. Como filhos obedientes, Senhor, nos faz esquecer a vida que vivíamos antigamente, Senhor. Não permita mais sermos envolvidos ou enredados por Satanás. Tira as armadilhas do diabo da nossa frente, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, não deixa mais com que o nosso pé venha cair nos laços do maligno, Senhor. Não deixa não, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, na nossa fraqueza, Pai, porque nós sozinhos nós não podemos fazer. Então nos ajuda a ficar de pé. Nos ensina, Senhor, a andar. Nos ensina a orar. Nos ensina a viver. Senhor, nós queremos viver uma vida santa, como Tu és santo, Senhor. Senhor, nos ensina a repelir o pecado, nos ensina a enxergá-lo de longe e fugir dele. Senhor, em nome de Jesus, move, Senhor, o que for preciso em nós, para que possamos enxergar o pecado longe quando ele está vindo para nós. Nos ensina a fugir da aparência do mal. Nos ensina, Senhor, a sermos separados. Sermos santos, Senhor, como Tu és santo. Senhor, essa igreja, ela é Tua. Tu sabe que eu sempre falo isso para Ti, né? Foi Tu que abriu essa porta, Senhor. E essa igreja é Tua, Senhor. Esse corpo aqui é o corpo de Jesus. É uma parte do corpo de Jesus aqui em Itaipava. Então cuida do Teu corpo aqui, Senhor. Cuida de nós, Senhor. Senhor, dobra o nosso orgulho, Deus. Dobra, Senhor. Quebra, Senhor, a nossa insubmissão à Tua autoridade, Senhor. Nos ensina, Senhor, a sermos submissos à Tua vontade. Não nos deixa ficar 1 minuto, 1 segundo, longe, Senhor, da Tua presença, Senhor. Não deixa, Senhor. Porque 1 segundo longe de Ti, Senhor, é tempo demais, Senhor. Não nos deixa abrir, Senhor, espaço para o diabo, Senhor. Não deixa. Senhor, esteja conosco o tempo todo, Senhor. Espírito Santo, fala conosco o tempo inteiro, Senhor. Nos orienta, nos disciplina. Nós amamos a Tua disciplina, Senhor. Nós queremos, Senhor, andar nos Teus caminhos.
Senhor, nós queremos ser como os teus discípulos um dia foram, Senhor. Andando junto contigo, Senhor. Vendo coisas que nós não vamos ver andando com outras pessoas, Senhor. Os milagres que tanto ansiamos, Senhor. Longe de Ti nós não vamos ver isso, Senhor. Mas, Senhor, olha para nós. Vê se ainda há em nós algum caminho mau, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a sairmos dele, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a escolher o caminho do bem, Senhor. Para que nós possamos viver, Pai. Deus, eu não sei o que Tu vai fazer com essa igreja, eu não sei. Mas eu te peço, Pai, exerce a Tua misericórdia mais uma vez sobre nós, Senhor. Derrama do Teu amor sobre nós mais uma vez, Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, e não leve em conta, Senhor Deus, o tempo da nossa ignorância, Senhor. Nos ajuda a descobrir a fonte, Senhor. Espírito Santo nos faz ter a mente de Cristo. Mas não só a mente de Cristo, mas o coração também. Nos faz, Senhor, nos importarmos, Senhor. Não nos deixa viver uma vida de religiosos, Senhor, não deixa. Não nos deixa viver uma vida de teatro, Senhor. Por favor, Jesus, eu estou te pedindo isso nessa noite, Espírito Santo. Ouve a nossa oração. Move, Senhor, nesse lugar mais uma vez. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Renova a Tua alegria, Senhor, em nós. Renova a Tua força em nós, Senhor. Sem Ti, Senhor, nós não podemos, Senhor, nós não vamos conseguir. Nós só vamos conseguir se Tu estiveres conosco, Senhor. Como aqueles dois, Senhor, falaram, Senhor, se Tu se agradar de nós, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a combater o bom combate, Senhor, a vencer as batalhas do dia a dia, Senhor, a desejar mais, Senhor, estar na Tua presença do que desejar o mundo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Eu não sei como é que Tu vai fazer isso, Pai. Porque às vezes parece que a nossa força se esvai. Às vezes parece, Senhor, que a nossa vontade nunca vai ser suficiente, Senhor. Nós estamos aqui dizendo diante de Ti, Senhor, que nós somos fracos, Senhor, e precisamos da Tua força, Senhor. Espírito Santo, ouve a nossa oração nessa noite. Nos levanta, Senhor. Nos coloca de pé. E nos ajuda, Senhor, a caminhar mais uma vez contigo, Senhor. Cuida da Tua igreja. Cuida do corpo, Senhor. Cuida da nossa sanidade mental, Senhor. Não nos deixa, Senhor, sermos enganados pelas mentiras do diabo, Senhor. Mas em nome de Jesus, nos faz, Senhor, andar em espírito e em verdade, Pai. Nós Te louvamos essa noite, Te bendizemos e Te adoramos. Em nome de Jesus. Amém.
E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Irmãos, nós ultrapassamos a meta de inscritos no seminário. A nossa meta era 15, nós já passamos. Nós demos uma estendida até 20 e já está quase. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, é hora de fazer. Se você ainda tem alguém que possa fazer a inscrição, não deixe para depois, né? Quer um recado? Porque o Senhor está movendo e Ele vai fazer grandes coisas nesse seminário, em nome de Jesus. Amém? Só um minutinho. Pode cortar aí, Marcos.